Queridos, nós iniciamos uma série semana passada. Eu falei que em breve nós vamos fazer uma série sobre os fins dos tempos. A igreja precisa falar sobre isso. A igreja precisa ensinar sobre isso. Como que eu, como cristão, estou aguardando a volta de... Quem está aguardando a volta de Jesus aí? Diz amém. Se eu não sei nem como é que isso vai acontecer, irmão. Aí tem gente que diz, não, eu não preciso saber como é que vai ser. Eu subindo tá bom. Esse é o problema, irmão. Se você não sabe nem como é que vai ser, como é que você se prepara para você subir, vaso? Amém? Então é algo que a gente precisa como igreja. Nós temos como um propósito, pelo menos uma vez por ano, a gente fazer uma série sobre os fins dos tempos. Fizemos ano passado, vamos fazer agora. Mas eu entendi que antes de fazer uma série sobre os fins dos tempos, Deus colocou no meu coração falar sobre isso, Trabalhadores da Última Hora, que foi uma série que nós começamos domingo passado. Nós precisamos entender que tudo que nós fazemos para Deus, nós receberemos uma recompensa. Olha para quem está do teu lado e fala assim, recompensa. E deixa eu te dizer, recompensa não é salvação. Amém? Uma coisa é você ser salvo, outra coisa é você receber uma recompensa. Quem está me entendendo diz amém? Uma coisa é você ser salvo, outra coisa é você receber uma recompensa. Você não vai receber uma recompensa de Deus, olha aqui para mim, porque você foi salvo. Não vai. Salvação é gratuita, recompensa é dada a quem faz alguma coisa. O problema é que nós não poderíamos e não podemos ser salvo por aquilo que fazemos, porque a gente ia ficar muito se achando demais, sim ou não? Então salvação é por aquilo que Jesus fez. Falei isso domingo passado. Salvação é por aquilo que Jesus fez, e recompensa por aquilo que nós fazemos. Salvação é por aquilo que Jesus fez, mas a recompensa é pela maneira como eu vivo a minha salvação na terra. E na série sobre os fins dos tempos eu vou poder abrir isso de uma forma bem clara, você vai entender, mas eu preciso que primeiro você entenda que Deus quer recompensar você. Pastor, e o que entra como uma lista de recompensa de que Deus vai me dar por aquilo que eu faço? Tudo aquilo que você faz de todo o teu coração para Deus entra como uma lista na recompensa do Senhor. A pergunta é, o que você tem feito para Deus? A pergunta é, o que nós estamos fazendo para Deus? Diga comigo, tudo aquilo que eu faço de todo o coração tem uma recompensa. Mas a pergunta é, o que estamos fazendo? Pastor, eu vou na igreja de todo o meu coração. É importante vir à igreja, é importante você congregar, mas deixa eu te dizer algo. Deus está fazendo algo sobre a terra e tem pessoas que estão envolvidas nisso. Deus está fazendo algo sobre a terra e tem pessoas que estão envolvidas diretamente naquilo que Deus está fazendo, e tem pessoas que estão apenas observando. A pergunta é, quem é você na história? Você é aquele que observa aquilo que Deus está fazendo? Ou você é aquele que diz, a obra é de Deus, mas quem faz ela sou eu? Eu falei domingo passado, será que nós estamos tão envolvidos com as nossas coisas que nós esquecemos das coisas de Deus? Porque às vezes nós começamos a terceirizar. Já reparou? A gente terceiriza, esse negócio é responsabilidade do pastor. O pastor que tem que fazer isso aí. Negócio de ganhar alma, negócio de ganhar alma para Jesus. Pastor que é bom de ganhar alma para Jesus. Deus chamou o pastor para ganhar alma para Jesus. O pastor não ganha alma não, irmão. O pastor apacenta as ovelhas. Quem que gera ovelha? Quem que gera ovelha, vaso? Todos nós temos um chamado para gerar ovelha. Todos nós temos um chamado para compartilhar Jesus. Todos nós temos um chamado, temos uma ordem dizendo, ide. O problema é que alguns estão parados esperando, achando que em algum momento eu vou, não sei quando. Deus deu uma recompensa estabelecida para cada um. E eu quero poder abrir isso para você, não consigo hoje, mas hoje nós vamos caminhar um pouquinho mais nesse ministério. Mas eu quero que você tenha convicção disso. Salvação não é recompensa. Salvação é um dom de Deus. A palavra dom significa presente no original. Ou seja, é um presente que Deus te deu. Agora, a maneira como você vive a sua salvação pode te gerar uma recompensa ou pode te gerar uma disciplina. Vamos ver isso. Quem está acompanhando aí diz amém? Quem está animado aí diz glória a Deus. Então abra a sua Bíblia comigo agora. Mateus capítulo 19, versículo 27.
Ué, está tudo em Mateus 19 hoje, hein? Precisamos entender que Deus é o Deus da recompensa. Porque, irmão, tem que fazer algum sentido Deus ter salvado você e ter largado você para viver nesse mundão ruim pra caramba. E quem acha que o mundo é bom? Não é, irmão, está ficando cada vez pior, sim ou não? Pior para se viver, pior para se manter um matrimônio, pior para se criar filho. Então, qual a razão de Deus nos salvar e nos deixar aqui? Para ver se a gente ia ser salvo mesmo até o final? É porque Ele tem uma boa obra para que eu e você possamos fazer. Efésios 2, de 8 em diante diz isso. Tudo que fazemos está sendo rigorosamente anotado por um anjo. Olha que legal isso aqui. Tudo que fazemos está sendo rigorosamente anotado por um anjo 24 horas por dia. Você sabia disso? Quem sabia disso? Que tem um anjo designado para você o tempo todo. De verdade, quem sabia disso, levanta a mão. Quem não sabia, pastor, não sabia disso, levanta a mão. Tem um anjo designado para você. A Bíblia diz lá em Salmo 91, aos teus anjos dará ordem para que me guarde, para que eu não tropece nenhuma pedra. Esse é um texto, tem mais uns 4, 5. Foi designado para você. E sabe o que esse anjo está fazendo? Anotando tudo aquilo que a gente faz, deixa de fazer. Tudo aquilo que a gente vive, deixa de viver. Sabe por quê? Porque no dia do juízo, diga comigo, juízo. E alguns perderam o juízo, literalmente. Mas no dia do juízo, todos nós estaremos diante de Deus. Irmão, e esse é um fundamento do Evangelho. Me desculpa ser sincero com você, mas não tem como crer no Evangelho se a gente não crê nisso. Vocês conseguem entender? Que isso é fundamento do Evangelho? Acreditar que um dia todos estaremos diante de Deus e responderemos por aquilo que vivemos. Eu vou mostrar para você texto dizendo que nós vamos ser julgados pelas nossas obras. Esse julgamento não é um julgamento com relação à salvação. Como eu disse, a Bíblia diz que aqueles que creram em Jesus já passaram da morte para a vida e não tem mais nenhuma condenação sobre eles. Ou seja, não tem mais condenação para aqueles que creram em Jesus com relação à salvação. Diga amém. Mas existe um julgamento chamado Tribunal de Cristo que todos os cristãos vamos passar, aonde as nossas obras serão julgadas. Quem está em julgamento não somos nós, porque nós, o sangue de Jesus nos cobriu, e isso é suficiente, diga glória a Deus. Mas as nossas obras, depois que conhecemos Jesus, elas estão em julgamento. Falei domingo passado, obras de ouro, prata e pedras preciosas, obras de palha, feno e madeira. A diferença é, construir com ouro, prata e pedras preciosas é caro, custa muito caro, por isso que poucos decidem construir dessa maneira, porque envolve muita renúncia. Agora, construir de madeira, palha e feno é barato, irmão. Todo mundo quer fazer. Aparece logo, é visto. Mas o problema é que a Bíblia diz que tudo vai passar pelo fogo no final. E a Bíblia diz que as obras que permanecer vai receber uma recompensa. Diga obrigado, Jesus, pela recompensa. Mas a Bíblia diz que as obras que se queimarem, palha, feno e madeira, não sei se você sabe, palha, feno e madeira queima no fogo, irmão. Jesus disse que as obras que se queimarem serão disciplinadas, porém o tal será salvo, como quem escapa pelo fogo. Escapar pelo fogo não deve ser uma coisa muito boa, irmão, porque imagina o fogo para queimar isso. Mas enfim, isso foi o culto passado. Se por acaso você quiser, volta lá na página, assista ele, para você entender. Mateus 19, 27. Presta atenção como esse entendimento sobre recompensa é algo muito claro na Bíblia. Olha o que os discípulos perguntam para Jesus. Então Pedro lhe respondeu: nós deixamos tudo para te seguir, que será de nós? Jesus disse: digo-lhes a verdade, por ocasião da regeneração de todas as coisas, quando o Filho do Homem se assentar no seu trono glorioso, isso aqui é o milênio, tá bom? Quando o Filho do Homem se assentar no seu trono glorioso, vocês que me seguiram, tem algum seguidor de Jesus aí? Vou perguntar de novo, tem algum seguidor de Jesus aí? Vocês que me seguiram também se assentarão em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todos os que tiverem deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campos por minha causa, receberão 100 vezes mais e herdarão a vida eterna. Você consegue entender que esse entendimento sobre recompensa é algo muito sólido na Bíblia?
não é apenas atrás de uma salvação que nós estamos. Presta atenção, seria terrível se relacionar com um Deus se nós não tivéssemos certeza da salvação. Porque imagina, hoje você acorda se relacionando com Deus, mas qual seria o termômetro para julgar seu coração? Se de fato você está se relacionando com Deus porque você o ama, ou porque você perdeu a salvação ontem e está com medo de ir para o inferno e por isso você está buscando a Deus hoje. Por isso que Deus não quis deixar nenhuma dúvida com relação ao fundamento da salvação. Salvação é um presente, Efésios 2, 8, 9 e 10 em diante. É um presente que Deus dá gratuitamente, que não vem pelas obras, mas a recompensa é através das boas obras que nós praticamos após sermos salvos. Quem está me entendendo diz amém? Deixa eu dar um exemplo para você. Vem cá, vocês três aqui, esses três jovens bonitos aqui do Senhor Jesus. Vem cá, seu pai também, você e seu pai também. Faz favor. Deixa eu dar um exemplo aqui. Imagina que vai ter uma corrida de reis lá em Cuiabá. Dá para olhar pelo porte quem vai ganhar. Estou brincando. Vai ter uma corrida, presta atenção. Presta atenção para você entender de uma vez por todas o que é reino de Deus. E presta atenção, toda a parábola, é só você atentar para isso na Bíblia, irmão. Quando você vai ver lá Jesus falando uma parábola, ele vai dizer assim, ó, o reino dos céus é comparado a tal coisa. Ele não está dizendo que a salvação é comparada àquilo. Ele está dizendo que o reino dos céus é comparado àquilo. Pastor, como é que eu faço para saber isso? Escola de maturidade, vai começar daqui a uns dias. Está aqui o Gabriel, está aqui o irmão Jefferson, está aqui o Pedro, que não queria vir aqui para cima, mas acabou vindo porque ele é obediente. Vai ter uma corrida, e vai ter toda corrida tem uma. Obrigado, pastor. Toda corrida tem uma. Imagina que a recompensa dessa corrida vai ser esse telefone. Quem ganhar a corrida vai ganhar esse telefone, tá ok? Vocês três fizeram a inscrição para a corrida, e a inscrição da corrida é a salvação. Diga comigo, a inscrição da corrida é a salvação. Então só pode correr a corrida quem está salvo. Amém? Está começando a cair a ficha aí? Só pode correr a corrida quem está salvo. Então os três fizeram a inscrição, que é a salvação. Agora eles começam a se preparar. O Gabriel e... Vem cá, Pedro, fica do lado de cá. O Gabriel e o Pedro, eles estão se preparando, treinando todo dia, né? Treinando, acorda cedo, comendo direitinho, bonitinho, ainda bem que eu nem... Enfim, deixa eu falar. Estão treinando, bonitinho, para poder participar da corrida. E aí, o Jefferson... Vocês estão rindo? Mas eu vou também. O Jefferson não está levando a corrida tão a sério, tá bom? O Jefferson está levando a corrida literalmente empurrando com a barriga. O Gabriel está levando a corrida nem tão sério igual o Pedro e nem tão relaxado igual o Jefferson. Está no meio do caminho. Tem dia que ele acorda e treina, mas tem dia que ele não treina. Tem dia que ele não bebe coca porque é ruim, mas tem dia que ele bebe. Então, agora o Pedro não, o Pedro está alinhado. O Pedro acorda cedo, dorme cedo, treina todo dia, treina de manhã à tarde, faz musculação, come a comida direitinho, faz tudo certo. E aí chegou o grande dia da corrida. Responde para mim, quem que você acha que ganha, irmão? Corrida de 10 quilômetros. Nem Israel vi tanta fé. Não é corrida de meia quadra não, santa, é corrida de 10 quilômetros. E não é rolar, é correr, vigia. Presta atenção, quem acredita que o Pedro, por estar treinando da forma correta, tem mais chance de ganhar a corrida? Levanta a mão. Quem acredita que o Gabriel, treinando meia boca, consegue bater o Pedro e ganhar uma corrida de longa distância? Porque não é uma corrida de velocidade, é uma corrida de resistência. Diga comigo, não é velocidade. Diga comigo, não é quem chega primeiro, é quem resiste mais. Quem acha que o Gabriel, vivendo mais ou menos assim, consegue ganhar a corrida? Tá feio na foto. Quem acha que o Jefferson consegue ganhar a corrida? Eu tenho uma resistência. Então presta atenção aqui, teve a corrida, o Pedro chegou em primeiro lugar, segundo lugar e terceiro lugar. Amém? Procura para mim um versículo aí que diz assim, o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia. Acho que é Filipenses 4, alguma coisa. Procure rapidinho, coloca para mim. O Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia. O Pedro chegou em primeiro lugar, disparado, com quase 1 hora de antecedência para os outros. Aí chegou o dia da premiação. Chamei todo mundo lá, vamos premiar.
Presta atenção, aqui está a chave. Imagina que essa corrida é a corrida para recompensa, não para salvação. Os 3 estão salvos, porque só pode correr a corrida quem está salvo. Quem está no mundo não corre essa corrida, irmão. Amém? Essa corrida só pode correr quem está salvo. Os 3 correram a corrida, cada um à sua maneira, cada um a seu jeito. Porém, um viveu toda a sua vida voltada para correr a corrida, enquanto os outros viveram relaxadamente. Aí imagina que chega o dia da recompensa e é Deus que vai recompensar. Achou aí? O Senhor, o justo juiz. Só coloca assim no Google: o Senhor, o justo juízo. O Senhor, o justo juiz, já vai aparecer. Agora imagina que Deus é o justo juiz. Chega na hora de recompensar, Deus olha e fala assim: eu estou com uma dó do Jefferson, uma dó do Gabriel. Eu vou fazer o seguinte: em vez de dar a recompensa só para o Pedro, eu vou dar para eles também. Você acha que ele seria um justo juiz se ele fizesse isso? Você acha que ele estaria sendo justo com Pedro, que viveu toda a vida dele em prol da corrida? Ou seja, ele estaria sendo injusto. Diga comigo assim: Deus não é injusto. A recompensa Deus vai dar para quem de fato a merece. A recompensa Deus vai dar para quem de fato a merece. Olha lá o que o texto diz. Agora, isso aqui Paulo que está dizendo. Olha como é que Paulo tinha um entendimento sobre isso. Paulo não está falando de salvação aqui, irmão. Se Paulo não acreditar que ele era salvo, nós pode todo mundo ir embora para casa e fazer qualquer outra coisa. Paulo está falando sobre a recompensa. Olha lá: agora me está reservada a coroa da justiça. Coroa é recompensa. A coroa da justiça que o Senhor, olha a ênfase que ele dá: o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Sabe o que aconteceu com Pedro? Ele viveu a vida dele de uma maneira que ele expressava que amava a vinda do Senhor. Eu estou esperando o meu Senhor voltar a qualquer momento, por isso a minha vida é uma vida totalmente focada, totalmente alinhada. Eu estou de olho na recompensa. E sabe o que vai acontecer com ele, irmão? Vai receber plena recompensa. Sabe o que acontece com os outros? Se o texto está dizendo que ele é justo juiz, ele não pode dar a mesma recompensa para eles, porque senão ele não seria justo juiz. Por isso que Paulo faz essa qualificação: o Senhor, o justo juiz. Uma salva de palmas aqui para os nossos modelos. Mas todos eles vão alcançar a recompensa, em nome de Jesus. Tem que correr mais um pouquinho, dar uma esforçada um pouquinho mais. Então a pergunta é: ficou claro isso? Salvação é uma coisa, recompensa é outra. Eu preciso te falar isso, sabe? Porque eu sei que às vezes pode ser assunto chato, mas irmão, imagina lá no dia do juízo, você apontando para mim de longe, aí eu chego perto assim, está lá você batendo boca com Jeová. Ele fala: não, seu Jeová, foi ele, foi esse pastor aqui que nunca me falou desse negócio. Eu não posso correr esse risco, irmão. Eu preciso te falar, tá bom? Você pode até não gostar, se você achar que não tem nada a ver, só deleta aí, tá tranquilo. Mas eu preciso, como ministro do Senhor Jesus, te falar a verdade. Aí depois você faz com a verdade o que você quiser, não tem problema. Mas eu preciso falar a verdade para você, para que isso não venha sobre mim, tá bom? Então a pergunta é: o que eu tenho feito para Deus? Porque eu não vou receber recompensa porque eu fui salvo. Salvação é um presente. E não pensa também, irmãos, que nós vamos ver isso no fim dos tempos. Na eternidade não vai ser assim. A gente pensa que vai ser todo mundo igualzinho, sim ou não? Todo mundo vai virar anjo, vai voar aquelas azonas bonitas. Deixa eu te falar, vai não, viu, santo? Vai não. A gente pensa que qualquer hora que a gente quiser, a gente vai chegar lá e vai bater na porta da casa de Jesus: ô seu Jesus, vim tomar café com você. Deixa eu te falar também, não vai não, irmão. Porque não tem como isso acontecer. Sabe por quê? A maneira como você vive na terra, uma das recompensas é a proximidade que nós vamos ter de Jesus na eternidade. Se você se contenta em morar lá no céu, não tem periferia, né? Mas enfim, vamos lá, vamos seguir. Seja sincero com você, responda a si mesmo: o que você tem feito para Deus? Quando Deus te deu a empresa, você falou que a empresa era para Deus. E o que você tem feito com ela para Deus, irmão? Ah, pastor, eu dou o dízimo todo mês. Deixa eu te dizer, irmão, dízimo, a Bíblia diz assim, ó, que o servo que faz aquilo que é mandado é um servo inútil.
Amém? E houve silêncio no céu. Aquele versículo é lindo, né? Eu estou te falando porque eu tenho que te alertar. E pode ter certeza, não estou te falando porque tem algum problema financeiro na igreja. Nunca você vai ouvir algum direcionamento porque tem problema financeiro. A gente faz o que tiver que fazer. Vende coisa do pastor, faz o que for, irmão, para não vir pregar algo, para ser um peso para a sua vida, como você tendo que fazer algo porque tem uma demanda, porque tem uma necessidade. Você nunca vai ver isso aqui, porque nós temos o coração genuíno voltado para o evangelho. Quando nós ensinamos você, é de olho na recompensa que Deus pode te dar pela sua fidelidade. E não porque nós estamos querendo alguma coisa sua. Quem está conseguindo compreender? Então a pergunta é: o que eu tenho feito para Deus? Se a Bíblia diz que se eu faço o que me é mandado, eu sou um servo inútil. Você sabia que pela nossa fidelidade a Deus financeira, nós podemos receber uma recompensa? Ou não, depende da motivação que você faz. Se você faz tudo o que você faz com a motivação correta, você vai ser recompensado por Deus. Tem um ditado que diz assim que a gente não leva nada para o céu. Quem já ouviu isso, né? Que a gente veio sem nada e volta sem nada. Deixa eu te dizer, mentira para você. Você leva tudo aquilo que você faz de todo o coração para Deus. Sabe como é que faz para levar? Jesus disse: não junteis riqueza na terra, aonde os ladrões arrombam e roubam. Ele começa a ensinar um princípio para juntarmos riqueza no céu. E seria inteligente da nossa parte, se a gente vai passar a eternidade lá, as nossas maiores riquezas estarem lá, não aqui. Porque aqui, irmão, 85, 90, se você estiver bem de pezinho na saúde, você chega. Daí para frente, irmão, é canseira. Quem acredita de verdade que vai passar a eternidade com Jesus, levanta a mão assim, deixa eu ver. Fala amém. Então por que a gente investe mais aqui do que lá? Por que as nossas ações, quando é para a vida agora, a gente faz, mas quando são ações de honra a Deus, a gente tem dificuldade de fazer? O que é que temos feito para Deus? Só essa pergunta, porque nós vamos ser recompensados. Tudo aquilo que você faz, nada cairá por terra, seremos recompensados. O menino que toca aqui, que toca um baixo, uma guitarra, uma bateria, se ele faz isso de todo o coração dele para Deus, ele vai ser recompensado. Se ele faz por qualquer outra razão, só lamento. É bonito, é gostoso, é legal, mas é só aqui embaixo. O pessoal das escalas que vem limpar a igreja, que está envolvido de alguma forma naquilo que Deus está fazendo, se fazemos de todo o coração para Deus, temos uma recompensa na eternidade. Agora, se fazemos só porque é o meu dia da escala e porque eu não posso faltar, aí era melhor você ter ficado em casa, que você perdeu o seu tempo. Tudo aquilo que fazemos para Deus pode gerar uma recompensa para nós, ou pode gerar uma disciplina para nós na eternidade. Eu não sei você, mas eu decidi não viver a minha vida apenas nessa vida, porque na verdade, como eu disse domingo passado, a vida eterna já começou para todos aqueles que conheceram Jesus. Você não vai ter a vida eterna, irmão. Toda referência na Bíblia sobre vida eterna, a Bíblia diz que você já tem, que você já recebeu, que Deus já te deu. Nenhuma diz que você terá, já é sua. Então o que é que eu estou fazendo com a minha vida? O que é que eu estou fazendo com o meu servir? Será que eu não estou vindo para a igreja uma vez na semana por um desencargo de consciência? Porque eu sei que é chato isso, e eu sei que talvez na maioria das igrejas de Rondonópolis você não ouviria isso, eu sei disso. Mas aí depois eles resolvem lá com quem chamou eles. Eu sei que eu vou prestar conta, e eu preciso te falar isso. Eu preciso te alertar para isso. Porque evangelho nós não vivemos 2 horas no domingo quando a gente vem para a igreja. Evangelho a gente vive na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado. Em todos os momentos da nossa vida nós estamos vivendo o evangelho de Jesus Cristo. E como que eu vivo? Não é eu colocando um adesivo da igreja no meu carro. Inclusive se você não tiver, coloque um adesivo da igreja no seu carro. Mas não é apenas dessa forma. Eu vivo o evangelho quando tudo aquilo que eu faço para Deus é de todo o meu coração. Seja uma oferta que eu vou trazer, seja um bolo que eu vou trazer para o café da manhã, seja um negócio que eu vou arrumar na igreja, seja servir na escolinha das crianças, seja trabalhar na mídia, seja fazer uma oferta para fazer alguma coisa, não importa o que, tudo aquilo que eu faço para Deus pode me gerar uma recompensa ou não.
E eu preciso saber disso, porque senão, irmãos, a gente começa a viver uma vida somente aqui na terra, somente para essa vida. E deixa eu te dizer, ela passa muito rápido. Eu lembro que esses dias eu tinha 18 anos, eu era todo paquitinho bonito, irmão. Só não tenho mais 18 anos, mas ainda continuo paquito bonito. Eu sei que você lembra também que esses dias para trás, eu não sei nem que cabelo branco tinha, Vaso. Sim ou não? Falei em cabelo branco, olha que bonito o irmão Zé, gente. O irmão Zé é o nosso Cláudio Duarte, olha lá, olha, que lindo, gente. Olha que maravilha. Ei, irmã Maria, ó, dá uma puxada na orelha dele, viu? Você viu? A irmã Maria está ajeitada. Olha, em pezinho. Que casal abençoado. Casal 20. Deixa eu pregar aqui, irmão, que eu não consegui nem pregar ainda não. Vamos lá, preciso falar 3 pontos aqui rapidão, 5 minutos cada um. Quem está entendendo? Que às vezes a gente... Quando você entende esse ponto, irmão, na Bíblia, toda a Bíblia faz sentido para você. Quando você entende essa peça central da Bíblia, reino, tudo faz sentido. Você vê que todas as parábolas de Jesus é sobre reino. Você sabia que quando Jesus foi crucificado tinha 2 ladrões, uma à direita e uma à esquerda, sim ou não? Você já reparou? Você já leu várias vezes, mas acho que você não reparou. O que o ladrão pediu para Jesus? A gente pensa que o ladrão pediu para ser salvo, sim ou não? Mas não foi isso. Olha o que ele pede para Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu. Não tem nada a ver com salvação. O entendimento sobre reino já era algo amplo na época. E Jesus responde o quê? Ainda hoje estará comigo no paraíso. Porque o ladrão tinha sido crucificado, fez coisa errada. O que Jesus estava dizendo? Você não tem obra para reinar, mas você é salvo. A gente precisa acordar para isso enquanto é tempo. Vamos lá? Primeira coisa, Deus planejou algo com você e para você. Olha para quem está lá e fala assim: Deus planejou algo para você. Salmo 139:16 diz assim: os teus olhos viram meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes que qualquer um deles existisse. Olha que forte isso aqui. Os teus olhos viram meu embrião ainda informe, quando ninguém me via, e nem tinha ultrassom, só para te falar. Todos os dias da minha vida foram escritos e determinados no seu livro. Diga comigo assim: Deus escreveu uma história para mim e determinou todos os dias da minha vida. Diga amém. Isso significa que você está vivendo o que Deus determinou para você? Não. Por quê? Porque no meio do caminho Ele te deu um acessório chamado livre-arbítrio. Você faz o que você quer. Os planos dele para você são melhores. Por isso Ele diz: os meus pensamentos são maiores que os seus, os meus planos são maiores que os seus. Assim como o céu está distante da terra, assim a minha vontade está muito superior à sua. Embora Deus tenha escrito um plano para você de sucesso, um plano para você triunfar na terra, Deus não obriga você a vivê-lo, porque Deus te deu livre-arbítrio. Porque senão, irmão, não seria um plano, seria uma prisão. Deus não fez uma prisão nem para Adão e Eva. Deus deixou uma porta para eles saírem, se eles quisessem. Sabe o que significa a árvore da vida no jardim? A árvore do conhecimento do bem e do mal? Uma porta de saída. Porque se não tivesse uma porta de saída, por mais maravilhoso que fosse o jardim, seria uma prisão, não um jardim. Então Deus deixa uma porta de saída. Está lá, se você quiser sair, o meu plano é te deixar aqui dentro, provendo, te sustentando. Mas se você quiser sair, a porta é essa. É só você fazer aquilo que eu disse para você não fazer. E existe uma forma, olha para mim, existe uma forma de você abrir mão do plano de Deus para a sua vida também. Adão abriu mão, tantos outros homens da Bíblia abriram mão. Nós também podemos. Como que eu faço, pastor? É só você não viver aquilo que Deus tem para você. Ele determinou, mas acredite, viver o que Deus tem para você é muito melhor. Viver a vida que Deus sonhou para você e planejou para você é muito mais incrível. Viver os planos e propósitos de Deus para você, para o seu casamento, para a sua família, para os seus filhos, é muito mais incrível. Porque tem sucesso lá, tem graça e favor abundante lá. Quem está entendendo diz amém? Você não é fruto do acaso, você não é um acidente. Você pode até não ter sido planejado por seus pais, igual a minha esposa não foi, ela diz que não. Ela fala que só o Gabriel foi planejado, desejado.
mas você foi planejado por Deus em todos os aspectos. Você foi planejado por Deus em todos os aspectos. Pastor, não foi, pastor, meu pai e minha mãe nem me queria. O seu pai e sua mãe pode até não ter querido você, irmão, quisto você. Mas Deus, com toda certeza, planejou você para esse tempo, para esse momento, para viver uma história incrível para a sua vida. Com toda certeza. Você não é fruto do acaso, você não está aqui por acaso, você não está nessa igreja por acaso, você não está nessa cidade por acaso, você não está na família que você está por acaso, nada acontece por acaso, tem um propósito eterno de Deus governando, ou pelo menos querendo governar a sua vida. Seus dias foram determinados, embora você tenha liberdade para aceitá-los ou não, mas aceitar é a melhor coisa que uma pessoa pode fazer. Lembra quando você aceitou Jesus? Quem lembra? Você aceitou Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Aí vai indo no meio do caminho, a gente abandona Jesus como Senhor. Por quê? Porque a gente quer fazer o que a gente quer, sim ou não? Sim ou não? Aí a gente só fica com Ele como Salvador, porque a gente só não quer ir para o inferno. A gente não quer um Senhor para governar sobre as nossas emoções, sobre as nossas finanças, sobre o nosso casamento. Eu quero largar da minha mulher. Mas eu entreguei minha vida para Jesus, agora Ele é o Senhor da minha vida. Então ainda que eu queira, eu não sou dono de mim, eu não vou largar. Simples assim, sim ou não? Me ajuda aí, sim ou não? Era para ser fácil assim, sim ou não? Desde que tivéssemos Jesus como Senhor. A Bíblia fala que eu tenho que dar o dízimo, mas eu não quero dar porque eu tenho dificuldade. Mas a minha vida não é minha, mas é de Jesus. Então, se a minha vida é dele, Ele é Senhor sobre a minha vida. Se Ele é Senhor, eu obedeço o que Ele fala. Enfim, sabe qual a vantagem? Que toda vez que nós obedecemos o que Ele fala, nós começamos a trilhar um caminho de bênção e de prosperidade em todas as áreas da nossa vida. Porque toda a direção de Deus como Senhor da nossa vida pode parecer amarga no começo, irmão, mas acredite, ela vai te levar para um caminho de vida e de prosperidade. No começo, às vezes a gente não entende, mas sabe o que Deus espera de mim e de você? Obediência. Olha para o irmão e fala assim: obediência, vaso. Essa deveria ser a palavra de ordem do cristão. Obediência. Pastor, e quando eu não entender? Simples, eu obedeço. E se eu entender? É mais fácil para obedecer ainda. Sim ou não? Mas se eu não entender, eu só obedeço. Embora os seus dias foram escritos e determinados, Ele te dá liberdade para você escrever a sua própria história. E acredite, muitos estão escrevendo a sua própria história, a sua própria sorte, achando que estão fazendo alguma coisa. Presta atenção aqui. A recompensa que Deus vai te dar não é pela obra que você quer fazer. Presta atenção nisso. A recompensa que Deus vai te dar não é pela obra que você quer fazer, é pela obra que Ele quer que você faça. Tem uma diferença absurda nisso. Ele não vai te recompensar porque você... eu achei que Deus queria isso. Você achou? É pela obra que Ele quer que você faça. E você vai entender isso já já por quê. Apocalipse 20:12. A Bíblia diz no livro que nós lemos, no texto que nós lemos, que Deus determinou os nossos dias, todos escritos, amém? Amém? Mas a verdade é que os livros, existem mais de um livro. O livro que foi determinado, que Deus determinou, ele está guardado, diga comigo, guardado. Na série sobre o fim dos tempos eu vou te mostrar onde é que ele está. Na mão de quem que ele está. Está guardado esse livro. E o livro que nós estamos escrevendo, o anjo está vindo atrás de nós escrevendo todo dia. Escrevendo. Sabe o que vai acontecer no dia do juízo? Pergunta para mim, o que, pastor? Não, fraco desse jeito não vou responder. 1, 2, 3 e... Os livros serão comparados. Lembra do livro que Deus escreveu a seu respeito e determinou todos os seus dias? Vai pegar esse livro como sendo o livro fonte, o livro que era para ser exatamente aquilo que era para você ter vivido, e vai pegar o livro do que o anjo anotou, tudo aquilo que você foi vivendo, e aí vai colocar os dois livros. Eu vou te mostrar o texto agora. Os dois livros diante de Deus, e os dois livros serão comparados. Por aquilo que você acertou, recompensa. Por aquilo que você viveu, que Deus estabeleceu, recompensa. Pastor, e aquilo que eu não vivi, que Deus não queria que eu vivesse, disciplina. Apocalipse 20:12. Vi também mortos, grandes e pequenos. Se grandes e pequenos não é criança, e grandes e pequenos é pessoas muito importantes.
e pessoas pouco importantes. Porque depois que morre não tem esse negócio mais de criança, de adulto, amém? Tudo uma idade só. Vi também mortos, grandes e pequenos, de pé, diante do trono. Diante do trono fala de um julgamento. Os livros foram abertos. Os livros, ou seja, o que Deus escreveu sobre você e o que você foi escrevendo sobre si mesmo durante sua vida. Os 2 livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Esse aqui é o livro dos vencedores. Isso aqui só na série sobre os fins dos tempos eu te falo dele. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham, segundo o que estava registrado no livro. Tudo que fazemos está sendo registrado, irmão. Aquilo que era para vivermos também está registrado. Os 2 serão levados diante de Deus, vai chamar o nome. Joãozinho, vem cá, Joãozinho. Anjo, por favor, traz os livros. Compara. O que acertou e o que errou. Ó Deus, esse dia aqui ele errou, hein? Nossa, esse dia aqui, Deus do céu, esse dia que ele errou, feio. E esse outro dia também. E o outro dia, eita Jesus, também. E as próximas semanas, também. Serão comparados. Irmão, em nome de Jesus, por favor, me escuta. Eu estou falando isso em amor para você. A gente dá uma brincadinha assim para não ficar tão pesado o clima, porque eu sei que é um assunto sério. A vida cristã não pode ser uma vida bagunçada. Você não pode viver um evangelho achando que você só tem um Salvador e não tem um Senhor sobre a sua vida. Olha para quem está do lado e fala assim: você tem um Senhor, você tem um dono, e vamos prestar conta das nossas ações. Ele é tão maravilhoso que a salvação, ele falou assim, ó, eu não vou nem colocar em risco a sua salvação para você não ir direto de tobogã para o inferno. Então a salvação eu te dou de presente. Mas a forma como você viveu a sua vida, você vai ser ou recompensado ou disciplinado. E aqui, irmão, é nessa hora que eu entendo que faz sentido viver uma vida íntegra diante de Deus. É nessa hora aqui que eu entendo que faz sentido viver uma vida de fidelidade em financeira a Deus, viver uma vida de serviço a Deus, de viver uma vida em prol do outro. Pastor, como é que eu faço para servir o outro? Só tem um jeito, eu já preguei isso. Sabe qual é o endereço de Deus na terra? Pessoas. Tudo que você faz para o seu próximo, você faz para Deus. E a gente vive um tempo onde a gente só quer servir a nós mesmos. Não é isso, eu preciso seguir aqui. Os livros serão comparados, amém? Segunda coisa que Deus espera de mim e de você. Deus, afinal de contas, você foi chamado para fazer algo para Deus. Esse era o tema da mensagem de hoje, que eu até esqueci de falar no começo. Segunda coisa, você foi chamado para viver pela fé. Diga, eu fui chamado para viver pela fé. Hebreus 11:6, vamos de novo ver sobre recompensa. Porque até quando você vive pela fé tem recompensa, irmão. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Diga comigo, Deus recompensa quem o busca. Você consegue entender isso? Sabe o que Deus tem como um trabalho para mim e para você? Que nós vivamos pela fé. A gente precisa parar de ser aqueles crentes Nutella, irmão, que qualquer coisinha, ai meu dedinho, que qualquer coisinha, ai meu cabelo, que qualquer coisinha, ai eu acho que eu estou dodói. Nós precisamos ser cristãos genuínos, pessoas que entendem que nessa vida nós temos problema, temos dificuldade, temos situações, mas nós estamos de pé, nós vivemos pela fé. É a fé que nos sustenta no meio da dificuldade. Problema todos nós temos, todos nós enfrentamos. A diferença, irmão, é que uns se agarram à fé e dizem, eu conheço o Deus que eu sirvo. Deus espera isso de mim e de você. Eu postei um vídeo no grupo essa semana, dizendo assim, olha, o justo vivenciará a sua fé. Quem viu esse vídeo? Eu achei aquilo incrível. A gente tem fé, mas a gente não gosta de usar, sabia disso? Porque nos momentos que a gente deveria usar, a gente chora. Ai, pastor, está tão difícil. Amém, irmão, aproveita, usa a fé. Ah não, pastor, mas é que você não está entendendo. Está tão difícil.
Amém, irmão? É a hora de você usar a sua fé, porque a Bíblia diz que o justo vivenciará a sua fé. Uma fé que não pode ser vivenciada não é fé, é qualquer coisa menos fé. Sabe o que Deus espera de mim, de você como cristão? No dia da recompensa, o meu filho viveu por fé. Quando ele tinha todas as razões para desistir, ele perseverava. Quando ele tinha todas as razões para abandonar, ele persistia. Quando ele tinha todas as razões para desacreditar, ele continuava acreditando, insistindo. Ele viveu pela fé. E é isso que Deus espera de mim e de você. Crentes maduros. Quem está entendendo diz amém. Fé é acreditar que Deus já fez. Um cristão que não vive por fé é uma afronta a Deus, sabia disso? Sabe por quê, irmão? A fé é a prova de que Deus já fez. Fé não é acreditar que Deus vai fazer. Fé é acreditar que Deus já fez. E quando nós não nos movemos por fé, o que nós estamos dizendo? Eu não acredito que Deus já tenha feito. E você duvida então do caráter incomparável de Deus. Você entende como a falta de fé ofende Deus? Você entende porque a fé é um pré-requisito fundamental para vivermos em Deus? Porque quando eu não me movo por fé, eu estou duvidando do caráter de Deus. Acontece alguma coisa errada, e aí eu digo, já não vou mais para a igreja, eu já não quero mais saber, eu estava dizimando tudo certinho, aí agora deu esse problema, o cliente não me pagou, então não adianta nada, sabe o que você está falando? Eu não acredito que Deus vai fazer ou fez aquilo que Ele disse que faria. Você está duvidando do caráter de Deus. Mas quando tudo dá errado e você fala, glória a Deus, é o momento de eu vivenciar minha fé. Sabe o que você está dizendo no mundo espiritual? Eu confio no Deus que eu sirvo. Eu confio no Deus que eu sirvo. Eu confio que o Deus que eu sirvo não vai me deixar caído nessa situação. Eu não estou entendendo porque está acontecendo, mas eu tenho uma certeza. Se Deus permitiu, é porque isso de alguma maneira vai se converter em bênção para mim. Esse é o caráter da fé. Esse é o cristão que vivencia a sua fé. Irmão, quando você lê a igreja primitiva, isso aqui estava impregnado neles, a ponto deles darem a vida para morrer, se fosse preciso. Tamanha era a fé. Eu acredito no caráter imutável de Deus. Aí a gente para de ser aqueles crentes gangorra, não tem? Aquele crente montanha-russa. Um dia está lá em cima, outro dia está lá embaixo. E eu não estou dizendo que não venha sentimentos ruins. Tem, irmão? Tem dia que você acorda que você não quer crer. Sim ou não? Porque fé não é um sentimento. Fé é a certeza de que Deus já fez. E no dia que vem um sentimento ruim, pastor, o que você faz? Eu continuo crendo, porque é o dia de eu vivenciar minha fé. É o dia de eu falar assim, essa é a fé. Ontem a gente veio para cá, para poder mexer aqui na quadra. 6 horas da manhã começou a bater gente lá em casa. Pastor, aquela voz de desespero. Pastor. Eu falei, gente, mas quem que é? Aí a Natália falou assim, eu acho que é fulano da igreja. Eu falei, mas não pode. Eu olhei no celular. Falei, se fosse alguém ia ligar aqui. Aí peguei, coloquei uma roupa, saí lá fora. A vizinha que mora do lado de casa, batendo, falou assim, pastor, a minha filha de 2 anos acabou de falecer no hospital. A minha mãe está inconsolada ali, falando em se matar, falando em um monte de besteira. Por favor, vai lá orar com ela. Aí você imagina, 6 horas da manhã você acordar com uma notícia dessa. Eu falei, irmã, peraí, eu só vou pôr uma roupa aqui, escovar o dente e já vou lá. Cheguei lá, irmão, pensa numa situação. Um menino de 2 anos, passou mal, foi para o hospital, faleceu. E o que você fala para uma avó dessa? Para uma mãe dessa? Que um dia antes, à noite, estava brincando com a criança no colo. No outro dia de manhã, o médico liga e fala que morreu. Fala o quê, irmão? A única coisa que eu consegui dizer para ela, eu falei, minha filha, a Bíblia diz que o justo vive pela fé. Eu falei, eu não estou entendendo. Eu falei, eu não concordo com isso. Eu estou indignado igual a senhora, mesmo nem estão conhecendo tão bem a senhora. Mas na minha cabeça, nenhum pai deveria enterrar um filho. Mas eu sei de uma coisa, Deus tem propósito com absolutamente todas as coisas, ainda quando nós não entendemos. A senhora tem 2 opções. Ou a senhora vai espraguejar Deus e vai dizer que não vai mais servi-lo, ou a senhora vai vivenciar a fé da senhora nesse momento difícil. E a senhora pode ter certeza que eu vou estar aqui junto, orando pela senhora, dando força e declarando que Deus vai fazer algo bom sair dessa situação. E todos nós temos dia mau, irmão. A diferença é que alguns no dia mau eles querem fugir da fé.
No dia que era para eles colocarem a fé em ação, eles querem negar a fé. Olha para quem está do lado e fala assim: não negue a sua fé. No dia mau, mantenha firme, porque você será recompensado. Hebreus 10:38. Mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Sabe por que Deus não se agrada de quem retrocede? Porque quem retrocede duvida do caráter imutável de Deus. Quem retrocede na fé duvida do caráter imutável de Deus. Imagina, irmão, 6 horas da manhã receber uma situação dessa. A gente ali com José para nascer, está para nascer a semana ou na que vem, em nome de Jesus nessa. Você recebeu uma situação dessa. Imagina como a gente ficou o dia inteiro com a cabeça perdida. Toda hora que lembrava, intercedia. Imagina a situação. Mas existem situações que nós vamos passar, que a nossa fé precisa ser vivenciada. E são situações como essa, no grau mais intenso, que revela qual é o fundamento da nossa fé, qual é o nível de profundidade da nossa fé. A fé se manifesta na escuridão. Só podemos dizer que cremos quando temos todas as razões para duvidar, mas ainda assim decidimos crer. A fé só se manifesta na escuridão, irmão. Sabe qual é o problema? É que a gente não quer usar a fé no meio da escuridão. Diga comigo: a fé se revela na escuridão. É naquele momento mais escuro que você tem todas as razões para desistir do seu casamento, do seu marido, da sua empresa, da sua vida financeira, da sua fidelidade com Deus. Você tem todas as razões do mundo. Todo mundo te entenderia se você desistisse. Um momento de escuridão, você tem a opção de fazer igual Deus fez: olhar para a escuridão e dizer: está escuro. Olhar para a escuridão e dizer: haja luz. A escolha é sua. Mas a fé é vivenciada em momentos de escuridão, aonde não se pode enxergar uma saída. Você continua posicionado como quem crê e como quem não abre mão daquilo. Isso é fé. Quem está entendendo diz amém. Terceira e última coisa que Deus espera de mim e de você: Deus aguarda que os filhos se revelem. Romanos 8:19 diz assim: a natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Olha para quem está do lado e fala assim: Deus quer revelar você. Consegue entender isso? Sabe por que Deus não te levou para o céu quando você foi salvo, irmão? Sabe por que Deus te deixou nesse mundo tão duro de viver, tão injusto? Porque Deus quer que os filhos sejam revelados para as criaturas, para que eles possam ver que Deus está fazendo algo sobre a terra, que Deus está movendo sobre a terra. Deus escreveu nossa história para que, olha, presta atenção nisso aqui. Um dia, talvez na escola de maturidade, na segunda turma, eu vou explicar isso aqui. Deus escreveu a nossa história para que, se alguém falhasse em conhecer Jesus, o simples fato de conviver com você bastaria para que aquela pessoa saber que Deus existe. Olha aqui para mim. Deus criou você e criou um plano para você, para que quando você viva dentro desse plano, se essa pessoa nunca ouviu falar de Jesus na vida, só o fato dela conviver com você vai ser o bastante para ela saber que Deus existe. Deus criou planos para nós, sabe para quê? Porque se alguém falhar perto de nós, as pessoas tenham como saber que Deus é Deus, através da nossa vida. Isso é a revelação dos filhos. Porque quando o filho é revelado, sabe quem aparece? O pai. Quando o filho é revelado, quem se manifesta é o pai. Vou te mostrar isso na Bíblia. João 14:8. Disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu: Você não me conhece, Filipe,
mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo. Quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu lhes digo não são apenas minhas, pelo contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Olha aqui para mim, o Pai que vive em você está realizando a obra dele. O problema é que às vezes a gente atrapalha. O problema é que às vezes a gente não quer deixar. O problema é que às vezes a gente quer construir uma obra paralela, sendo nossa. E deixa eu te dizer, sabe por que Deus espera com expectativa? Por que a criação espera com grande expectativa que os filhos se revelem? Porque quando os filhos se revelam, o Pai se manifesta. Sabe o que Deus quer comigo, com você, irmão? Ele quer revelar os filhos. Sabe qual é o trabalho que Deus tem para mim e para você? Revelar os filhos. Sabe por que Deus tem um plano poderoso para a sua vida? E Deus quer prosperar você, porque pelo meio da sua prosperidade, o Pai vai se manifestar nisso. As pessoas vão olhar e vão dizer: essa pessoa manifesta o Pai por onde quer que ele viva. E aí, irmãos, é como se a nossa vida fizesse uma fusão. Tudo que nós fazemos revela o Pai. E sabe o que o Pai quer fazer quando nós vivemos esse nível? O Pai quer nos revelar ainda mais. Tudo que fazemos revela o Pai. Se coloca de pé no seu lugar. Por isso Deus criou você para você viver de uma maneira que, se alguém perto de você falhar na missão dele de levar Jesus para essa pessoa conheça Jesus através de você. Era para não ter falha. Se alguém falhar, era para a pessoa conhecer Deus através de você. Era para você manifestar Deus através das suas ações. Ah, pastor, mas eu não tenho um chamado de pastor, não é sobre isso. É sobre manifestar Deus em tudo aquilo que a gente faz. Sabe qual é o trabalho que nós vamos ser recompensados? É quando tudo aquilo que nós fazemos manifesta Deus. Desde um dízimo que a gente traz, até levar um copo d'água para a criancinha que está lá na casa Kids. Ou seja, exatamente tudo o que nós fazemos é um meio de manifestar Deus na terra. E quando filhos revelam o Pai decide promover ainda mais seus filhos. Quando um filho tem um coração voltado para revelar o Pai e para manifestar o Pai acha graça nessa pessoa, para fazer essa pessoa ser promovida ainda num nível maior. Quem vive conosco deveria ver o Pai. Deus espera que andemos como filhos que manifestem a glória do Pai por onde andem. Na sua família, no seu trabalho, na sua escola, no seu casamento, nas suas amizades, na sua vida financeira. A pergunta é: nós estamos manifestando o Pai naquilo que fazemos? Se ninguém nunca ouvir da nossa boca dizendo que nós somos crentes, ela saberá que somos. Saberá da forma correta ou da forma errada. Fomos chamados para manifestar o Pai. O que estamos manifestando em nossas ações? O melhor que podemos fazer para Deus é revelar Deus para as pessoas através das nossas ações. Um verdadeiro filho revela o Pai. E quando o filho faz isso, o Pai se manifesta de uma forma extraordinária. Feche seus olhos, quero orar por você.